Pelo Marcos Aurélio. Então, você tem a palavra, Gostaria de cumprimentar a Câmara na pessoa do nosso presidente, Dr. Claudionor Duarte. Trata-se do caso tão frequentemente julgado por Vossas Excelências, de atraso na entrega de obra. Esta Câmara, inclusive, tem diversos precedentes favoráveis aos consumidores, em que, inclusive, em sede de memoriais, nós fizemos questão de ressaltar. Bem, primeiro e importantíssimo, mais importante dos pedidos, é em relação à nulidade de cláusulas contratuais abusivas neste contrato. Como os senhores bem sabem, quando se compra um imóvel no estande de vendas, você comparece e quem te atende é um corretor de imóveis contratado pela construtora e te oferece ao consumidor um contrato totalmente indiscutível. Qualquer cláusula existente ali naquele momento, o consumidor nunca poderá discutir. Que pese a MRV dizer isso em sua defesa, o que se mostra inverídico na prática. Portanto, se Vossas Excelências observarem muito bem o documento de folha 57, essencial de slinde do caso, os senhores verão no canto direito, e ele se trata de uma proposta de compra e venda, que foi assinada uma semana antes do contrato de compra e venda. Os senhores verão que o prazo prometido pelo corretor no momento da venda era junho de 2012. Isso está muito claro ali e não foi feito qualquer ressalva, senhores. Qualquer ressalva. Isso tudo considerando a insuficiência técnica do consumidor e também, enfim, frente à grandeza da MRV. A MRV hoje é certamente a maior construtora do ramo dela. Ela diz isso no site dela, senhores. Não sei eu que estou dizendo esse fato. Ela é a maior, ela patrocina diversos times de futebol, com milionários marketings em cima desses times, inclusive o Atlético Mineiro. Bom, enfim, eu estou querendo dizer aqui que a grandeza dela não precisa nem ser rebatida. Portanto, esses contratos, senhores, são realmente indiscutíveis. Se verifica pelo contrato de compra e venda do consumidor que ele foi assinar este contrato uma semana após somente. Portanto, no momento da compra, senhores, ele não tinha qualquer ciência de qualquer cláusula contratual abusiva. E, ainda que tivesse, excelências, ele não poderia discutir. Mas isso é fato incontroverso, está nos autos, documentos juntados, folhas 57 e folhas 44 comprovam que a proposta de compra e venda feita, que vincula o contrato por força do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, diz claramente que a entrega seria em junho de 2012. Portanto, o que se pede é que sejam desconsideradas toda e qualquer outra cláusula que foi prometida após esse prazo ao consumidor. Isso por uma questão de legítima justiça, senhores. Isso é inaceitável nossos consumidores desse estado, dessa capital, todas as vezes que vão comprar imóvel, sofrem o mesmo tipo de dano. Vossas Excelências já sabem, senhores, os senhores já julgaram diversos casos semelhantes. Porém, acredito que, infelizmente, essa tese se mostra nova aqui para os senhores. Essa de que o termo de proposta de venda de folha 57 vincula ao contrato por força do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. É o que se pede. Eu não vou me delongar em todos os fatos que nós rebatemos, mas também eu quero requerer a Vossas Excelências que mantenham o dano moral. Isso porque nós temos visto, infelizmente, em algumas câmaras, e não nessa, inclusive há julgados do desembargador Faça, em que ele condena assim a empresa por dano moral, inclusive acompanhado pela Nossa Excelência, o Dr. Claudionor Duarte, em que condenam sim construtoras ao dano moral. O que é realmente justo, senhores,
porque esses consumidores sofrem muito com esses atrasos na obra. E sabemos que não se trata, senhores, de uma passagem aérea que foi cancelada previamente, senhores. Não se trata de um simples atraso de entrega de produto via internet, onde também há dano moral. Mas este tribunal não pode deixar passar que nesses casos tão mais graves, senhores, um bem da vida tão importante, seja dado como prêmio à construtora o não pagamento de um dano moral. Mas sim, senhores, que seja indenizado o consumidor, porque realmente sofre dano à sua personalidade quando compra um imóvel e espera amargamente, senhores, mais de 2 anos e meio para que seja entregue. Evidentemente, quando da venda do imóvel, o corretor de imóvel nunca, senhores, não podemos ser ingênuos a pensar que o corretor de imóveis, por acaso, falou ao consumidor que sim, ele teria cláusulas dilatórias de prazo, o que não existe na prática. Inexiste. Certamente o juiz não pode se furtar à realidade da vida. E Vossa Excelência, provavelmente algum de vocês, algum dos senhores, já teve a oportunidade de comprar imóvel na planta e sabem como funciona. Então, é o que se pede nestes termos. Eu sou relator, cumprimento o eminente advogado Hugo Fatnaia de Medeiros pela sustentação oral. Quanto ao recurso da MRV, eu vou ler a parte dispositiva da decisão, né? E nós, essa questão do dano moral, como disse Sua Excelência da tribuna, nós temos sempre confirmado. O juiz disse lá, declarou essa questão da nulidade da cláusula contratual. Eu peço a atenção de Vossa Excelência. O seguinte, ele está sustentando que é nula a cláusula, mas o juiz declarou a nulidade na sentença. O juiz entendeu que essa cláusula é nula. Cláusula 30. Mas ele considerou o prazo além. Sim, mas considerou nula a cláusula. Então eu entendo que nessa parte não há interesse recursal. Os danos morais eu estou mantendo, né? A questão da liquidação, a requerida foi com lucro cessante referente ao imóvel a ser apurado mediante a avaliação do valor médio atribuído à locação do bem a partir de 30 de janeiro de 2014 até a entrega da chave, acrescido de correção monetária pelo GPM, contada da data retrocitada e de juros de mora de 1% ao mês, contado da citação. Do montante pago pela requerida a título de taxa de evolução de obra e juros do mês, de forma simples, desde o termo final da data da tolerância de 180 dias da entrega do imóvel, fevereiro de 2014, acrescido de correção monetária pelo GPM, de multa de 12% com valor no saldo devido ativa à época do inadimplemento, termo final da data de tolerância de 180 dias, e dano morais no importe de 8 mil, que eu estou mantendo. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. Eu não vejo outro meio de apurar aqui. Então, acho que tem que ser mantido também. E considerando que a autora decaiu o mínimo de seus pedidos, houve a condenação de os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação. O que eu acho que também é razoável, levando em conta a duração do processo, enfim, todos os requisitos do Código de Processo Civil, de sorte que eu estou aqui negando o provimento ao recurso da empresa, porque, como disse Sua Excelência da tribuna, nesta Câmara nós temos unanimidade em aplicar multa nesses casos de demora de entrega. Então acho que não há divergência aqui quanto aos jogadores, quanto a essa parte. Discutimos às vezes o valor. Aqui a parte está pedindo para diminuir, então o valor, eu entendo que R$8 mil é um valor razoável. E estou mantendo, estou conhecendo em parte do recurso interposto pelo Marcos, porque essa questão da nulidade da cláusula contratual o juiz já decidiu, e no mais estou entendendo que a liquidação deve ser feita no modo da sentença e estou mantendo os honorários dos advogados. Então eu estou votando dessa forma. Dessa ordem. Pois não. Na verdade, o pedido também foi para que fosse considerado como prazo final de entrega junho de 2012, em virtude do artigo 30
do CDC, que no momento da compra, isso comprovado por documento, folha 57, foi prometido ao consumidor. Sim, eu entendi o pedido de vocês. Só que eu entendo que o juiz já declarou nula a cláusula. Ele declarou e contou os 180 quilos. Então a questão é essa. Então, já está esclarecida a questão. Eu só peço uma coisa. Se Vossa Excelência puder aclarar muito bem essa questão no seu voto, seria de muito valia ao consumidor. Tá bom. Quem vota pela sequência? Sou eu, presidente. Na verdade é o seguinte, eu verifiquei que aqui também tem um processo número 6 na pauta, que envolve a mesma MRV. E eu fiz uma anotação em função das divergências entre as duas sentenças e também da apreciação de Vossa Excelência aqui em relação às duas questões, de pedir vista dos dois. E nesse aqui eu vou pedir vista também. Então, esse fica com o outro, aguarda. Não, vamos só no 1. Vamos votar pelo menos esse aqui. Isso. O 8. Conclusão de julgamento adiada para a próxima sessão em face do pedido de vista do Dr. Dorival Renato Pavão, revisor. O Dr. Vereador Amauri aguarda. O relator negava provimento ao recurso da MRV, conhecia em parte do recurso do Marcos e na parte conhecida ele negava provimento. O número 43 também é um agravo de instrumento.